Olá, eu sou o Leonardo Valente, junto com Maria Eduarda Gomes, vou apresentar alguns pontos de uma notícia que gerou polêmica nas últimas semanas. Eu sou Maria Eduarda Gomes e a gente veio falar aqui sobre a notícia do Supremo Tribunal Federal, que decidiu voltar a julgar nesta quarta-feira uma ação que discute a descriminalização do porte de drogas para o consumo. No entanto, decidiram adiar mais uma vez o julgamento. Nós vamos trazer aqui 9 pontos dessa discussão, os impactos, as defesas e as críticas contra essa medida. Opositores criticam o fato de que a lei não determina uma quantidade específica que caracteriza o uso pessoal. Eles alegam que o dispositivo dá excessivo poder aos juízes para enquadrar quem for flagrado com drogas como usuário ou traficante, uma vez que a lei não prevê uma quantidade específica. Entidades de defesa dos direitos das pessoas negras, por exemplo, argumentam que isso leva à discriminação e escancara o racismo nas decisões judiciais, uma vez que a grande maioria dos presos por tráfico de drogas são negros, ainda que boa parte tenha sido flagrada com quantidades menores de drogas do que réus brancos enquadrados como usuários. Mesmo quem é enquadrado como usuário precisa enfrentar o processo penal e perde benefícios, como o de ser o réu primário, o que favorece quem tem mais condições para pagar por melhores advogados, argumentam os defensores da descriminalização. E levando em consideração também que no Brasil a desigualdade social racial é muito forte, então dá para perceber que as pessoas que têm a pele branca geralmente são as que têm mais recurso financeiro para poder sair da... e sofrem menos discriminação. Se não houver aí algo que especifique a quantidade, realmente vai abrir essa brecha para o racismo que é estrutural no nosso país. Sim. Um outro ponto é que pessoas contra a descriminalização apontam que o uso de drogas é prejudicial à saúde. Ao consumir drogas ilegais, o usuário ameaça a saúde pública e alimenta o tráfico, motivo pelo qual não se poderia falar em inconstitucionalidade da lei. Outro argumento é de que o uso pessoal já foi despenalizado, não havendo sanções mais graves, o que esvaziaria a necessidade de descriminalizar o uso. Também há uma discussão sobre se o judiciário deve interferir nessa decisão. Alguns acham que esse assunto deve ser discutido no legislativo e que o Supremo Tribunal Federal não deve decidir no lugar dos deputados e senadores. Tem que ter realmente essa independência entre os três poderes. E tem que ver também como é que o judiciário vai se comportar. A gente viu, por exemplo, uma outra situação, uma criança de 12 anos que foi estuprada, mas não teve o direito do aborto concedido. Então, como é que a gente pode confiar nesse judiciário? Um outro ponto é que estudos indicam que a atual lei de drogas, sancionada em 2006 pelo presidente Lula, gerou uma explosão no número de pessoas presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. A nova lei acabou com a pena de prisão para usuários e aumentou a punição para traficantes. A expectativa era de que isso reduziria o número de prisões, mas o efeito foi o contrário, conforme afirmou o advogado Pier Paolo Bottini, que era secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça naquela época. Alguns defensores alegam também que facilitar o acesso a essas drogas desestabilizaria o tráfico, tendo em vista que não seria mais um produto de comércio ilegal. Então, além de quem é usuário e quem vai utilizar, ela vai ter uma fiscalização melhor, porque se você vai usar a planta para usuário, qualquer uso recreativo ou medicinal, você vai... onde você vai pegar isso? E como é que vai vir? Vai ter alguma coisa a mais? Vai ser só aquela substância? Então você, o usuário, corre risco também se não for fiscalizado, né? Tipo, se não tiver alguma coisa ali para mostrar que tem qualidade ou que não tem alguma coisa que vai fazer pior a você. Um exemplo de como essa fiscalização precisa ser eficaz é a respeito das armas. Mesmo que haja uma legalização para o porte e para o comércio de armas, existam leis que determinam essa situação, ainda assim existe o tráfico de armas. Um outro argumento é de que a base da maconha também é utilizada para fins medicinais. Estudos apontam que o uso moderado da substância gera efeitos como o de redução de estresse e ansiedade. O possível impacto na saúde pública vem sendo analisado. Assim, é um ponto que é bem discutido, porque assim, existe muita droga aí que é legalizada, cigarro, álcool. E qual é o benefício dessas drogas? Essa tem alguma coisa que pode dar algum benefício, então por que esse preconceito que vem muito antes de qualquer guerra contra as drogas? Não é uma só guerra contra as drogas, é algo meio moral, é uma discussão racista, porque a gente sabe que a planta ela vem de uma origem afro... É afrodescendente e acaba sendo associada, querendo ou não, à pele negra por conta da desigualdade racial e social. Ela é mais presente em periferias, onde, infelizmente, a maior parte da população desses lugares são negros, né? Também eu gosto de dizer o seguinte, se a arma que o único intuito
matar. Alguns vão dizer que é para se defender, mas a única coisa que ela faz é matar. Então, ela tem esse porte, mesmo que moderadamente, liberado, porque a maconha que tem um benefício, alguns benefícios, não pode ser. Sim. É uma questão polêmica aí. No entanto, este 8º ponto que a gente trouxe vai de encontro com o último, que é o uso medicinal da maconha, ele não depende da descriminalização. No Brasil, mesmo que ela não seja descriminalizada, já há uma resolução da Anvisa de 2019 que regulamenta o uso de produtos à base de cannabis para fins medicinais. Hoje existe... Você consegue, com receita para o psiquiatra, remédios para insônia, remédios para esquizofrenia, transtornos de personalidade, transtornos psicológicos, que realmente ajuda. Eu já vi casos também de Alzheimer e é funcional. Outro argumento utilizado por pessoas favoráveis à descriminalização da maconha é de que a taxação de drogas, após a sua suposta regulamentação, tornaria possível custear o tratamento dos usuários e as campanhas para prevenir o vício. No entanto, um especialista apontou que a internação de usuários dependentes de maconha é de 2 a 3 vezes de maior custo do que daqueles que são internados por álcool e até drogas como a cocaína e a heroína. O custo médio, portanto, seria mais alto. Esses foram os pontos que a gente trouxe, foram 9. É uma discussão que eu acho que vai levar muito mais tempo, é muito complicada, tem questão moral, tem questão de que corre sim o risco de não ter uma fiscalização boa e realmente o tráfico ser mais fácil, né? Apesar de ser comercializado. E porque assim, o Brasil é algo que a lei ela nem sempre vai ser da forma que tá. Ninguém segue 100% como tá na Constituição. A lei precisa ser mais clara, Exato, né? E precisa ser mais imposta também, assim, pelos responsáveis. Pelos responsáveis, exato. E aí é uma discussão que é muito polêmica, envolve religião, envolve... É perigoso, é uma droga, existem muitas drogas, mas existe muita desinformação, ninguém sabe. Até remédio que a gente consome, a gente não sabe o que é que a gente está consumindo, a gente não sabe o que é que a gente está colocando para dentro. Então, assim... Vacinas também, né? Tem essa discussão. Tem isso, tem várias coisas. Então, o primeiro é a informação que a gente tem que ter, todo mundo tem que ir atrás da informação se for para opinar, para alguma coisa. E deixar de lado o preconceito, né? Se faz bem para alguém, se trata uma doença que é muito difícil achar um recurso, um remédio que cure, por que não, né? E um país que a gente que é considerado laico, mas a gente sabe que a questão religiosa ainda interfere muito nessas decisões. Ainda precisa ter uma cautela quando vai tomar esse tipo de decisão e quando vai ter esse tipo de discussão, porque as opiniões, como você bem falou aí, são bem divididas em todo o país. Então é isso. Tá aí 9 pontos desse assunto que repercutiu nas últimas semanas e a gente volta na semana que vem, né, Duda? Semana que vem estamos aí. Com a Alice e Hilary. Trazendo outros assuntos para você no podcast. 9, quase 10 pontos elas vão trazer. 9, quase 10 pontos elas vão trazer no próximo podcast. Valeu. Então esse foi o 9, quase 10. Valeu. Bora dar uma opinião, né, não? Dar uma discussão. Vocês não discutiram errado. Não, qualquer coisa corta. Não tá ao vivo? Ó, pra ninguém se cancelar. Ó, pra ninguém monarcar do nada, né? Tá.